A paz do Senhor para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira e há mais de 25 anos atuamos com a EBD, com liderança e pregação da Palavra de Deus. Há mais de 6 anos estamos aqui no YouTube semanalmente, ajudando professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a Palavra de Deus, a Escola Dominical, a prepararem a lição da semana. Por isso pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos. Por aqui eu conto com você. Deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste, para sabermos até onde está indo o alcance do nosso trabalho. Aqui na descrição do vídeo, preste atenção, você encontra minhas redes sociais para conhecer melhor o nosso ministério. Viajamos ministrando a palavra de Deus e aqui também tem o meu WhatsApp, através do qual eu recebo o seu contato para atender a sua igreja, o seu departamento, para atender o seu evento. E será um prazer estarmos juntos este ano para adorarmos a Deus. Aqui você encontra o meu Instagram, onde tem mensagens, trechos de pregações e reflexões e respostas às perguntas, principalmente da juventude também. Aqui você encontra também 2 links muito importantes, está aqui na descrição, abre aí porque são 2 presentes para você. Um é o treinamento Transforme Suas Aulas, para você assistir, fazer esse treinamento aí no conforto da sua casa, na tela do seu smartphone ou na sua Smart TV. Um treinamento para aprimorar o seu chamado, para melhorar a sua atividade enquanto professor da escola dominical. E você encontra aí também um segundo link, que são 2 livros em PDF de minha autoria, um sobre propósito, outro sobre relacionamentos. Está tudo aí à sua disposição, é só abrir os 2 primeiros links na tela, tá certo? Pegue Bíblia, revista, caneta, papel, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Pega a revista, tópico 1, a gente vai direto aqui, né? Como eu digo, a gente não lê revista, o nosso trabalho aqui é ir pontuando e ajudando os irmãos a concluírem aí as suas aulas. Tópico 1, movimento profético, e ele vai falar aqui dos profetas na Bíblia, ele vai falar aqui dos profetas na Bíblia. O registro do termo profeta atribuído ao ministério constante na nação de Israel começou na monarquia, com a monarquia. Contudo, Abraão foi o primeiro a ser chamado aí de profeta. Ok? Então já vamos aqui dar o nosso comentário de apoio. Ao longo de todo o Antigo Testamento, profetas foram instrumentos usados por Deus para instruir e direcionar o povo de Deus de acordo com a sua vontade. Um profeta era um porta-voz de Deus. Ele falava em nome de Deus e por sua autoridade. Traduzindo, é isso que é profeta. É alguém que fala em nome de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, quando o profeta fala, identificamos que Deus está falando. Vamos olhar 2 textos aqui. Êxodo, capítulo 7 e versículo 1. Êxodo, capítulo 7 e versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: Vê, te fiz por um Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Ou seja, eu falo com Arão, e Arão transmite a mensagem a você, e você transmite a mensagem a Faraó. Jeremias 1:9. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Então, o profeta é aquele que fala em lugar de Deus, sob a autoridade de Deus. Ele é um mensageiro, ele é um enviado. Peço aos irmãos que tomem cuidado. Quando o assunto é profecia, é muito comum que exemplos negativos tomem mais tempo na aula do que exemplos positivos, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Tentando evitar a falsa profecia, a verdadeira tem sido abafada. Seja ela como pregação, seja ela como dom.
Nós cremos nos dons espirituais na atualidade, não cremos? Então Deus tem os seus profetas, Deus usa, Deus fala. Muito bem. Aqui 1.2, o serviço dos profetas. E aqui ele vai dizer que tinham profetas que atuavam mais próximos ao rei, como conselheiros do rei, como Natã, por exemplo, e também tinha outros que eram levantados ali do meio do povo, não é? Os profetas do povão. Os profetas eram chamados de homens de Deus, não pelo título, mas pelo estilo de vida que levavam e pelo cumprimento da palavra que saía da sua boca. Abre sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, o que gabarita, autentica um profeta e a sua profecia é o cumprimento dessa profecia. Então não é só performance, não é se ele dá umas piruetas no altar enquanto ele está profetizando, não é nada disso. E é, primeiro, de acordo com a palavra de Deus. Novamente, seja ela pregação, seja como um dom. A profecia precisa estar coerente com a Bíblia Sagrada, ok? Esse é o primeiro ponto. Como saber? Primeiro ponto, de acordo com a palavra. Segundo ponto, o seu cumprimento. Muito bem. Tópico 2. Tipos de profetas. Aqui ele vai colocar informações. Profetas literários, não é o 2.1 aqui, que são aqueles que deixaram algo escrito, não é? Eles escreveram suas profecias que nos ensinam e indicam detalhes do agir de Deus e de sua vontade. E aí eu fiz uma pergunta que eu faço a você e você coloca ela aqui para nós, por favor, nos comentários, responde aqui para nós, tá certo? Se não se inscreveu ainda, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, tem muito conteúdo abençoado aí chegando para a tua vida. Pergunto, será que os profetas imaginaram que a sua literatura chegaria tão longe? Ou será que eles pensavam que ia ser apenas para aquele tempo, para aquele povo e para aquele momento? Responda aqui para nós nos comentários. Imagine se estes homens não tivessem escrito suas profecias. Como seria não termos as profecias de Isaías, as profecias de Jeremias, as profecias de Amós, as profecias de Obadias, as profecias de Jonas? Como? Porque mesmo sendo bem direcionadas para Israel, por exemplo, como é o caso de Jeremias, mas nós aprendemos muito, falam ao nosso coração, edificam a nossa alma, não é? Então, tem uma importância muito grande. Mas será que eles tinham essa noção que chegaria aí até nós? E tem os profetas não literários, são aqueles que não escreveram nada, não é? E ele cita aqui, por exemplo, Eliseu, Elias não escreveu nada, Natã, Gade, Micaías não escreveram nada. Mas, por exemplo, Natã, uma atitude de Natã em relação a Davi, todo mundo conhece Natã, por uma atitude que ficou registrada. Imagine quantas outras, não é? Micaías, uma atitude dele enfrentar Acabe e manter-se fiel à palavra do Senhor, nós conhecemos, nós aprendemos muito com Micaías, mesmo não tendo escrito nada. Profetas criaram um povo, tendo escrito livros ou não. Por isso o profeta, anote isso. E quando eu falo profeta aqui, estou falando de pregadores, estou falando de todos aqueles que assumem o microfone. Profeta na nossa era são todos aqueles que falam, que verbalizam a palavra de Deus. Seja como um dom espiritual, seja como o ministério da palavra. E falando aí para juvenis, é preciso tomar muito cuidado hoje, porque nas redes sociais está cheio de profetas. Mas o profeta não pode ser avaliado pela quantidade de likes ou pela quantidade de views. Um profeta não pode ser avaliado porque um vídeo dele de 15 segundos viralizou na internet. Não, ele precisa ser avaliado pela coerência entre o que ele fala e a palavra de Deus, independente de quem for. Então, o profeta não pode manipular a mensagem. Isso aqui é muito sério, pois caso contrário, o povo pode errar porque recebeu a mensagem errada. Olha que coisa! Lembra lá quando Acabe queria ir
a guerra, e Josafá fala para ele: não tem aqui algum profeta do Senhor? Os profetas de Jezabel, os profetas, falavam o que para Acabe? Vai, Deus vai te dar vitória. Os profetas comprados ali por Jezabel, que comiam da mesa de Jezabel. Aí mandou trazer Micaías. Micaías falou assim: ó, sobe se você quiser subir. Acabe falou assim: você tá tirando sarro de mim? Ele falou assim: ó, eu via Israel espalhado e tal. Enfim, você vai perder a batalha. Acabe ficou bravo com ele. Então, veja, aqueles profetas que estavam ali, eles estavam induzindo o povo ao erro. Então o profeta, o pregador, ele não pode manipular a palavra. Estou falando aqui a pastores, a líderes, estou falando aqui a pregadores. Nós não podemos manipular a palavra. Nós podemos contextualizar, desde que não mude o sentido da palavra. Nós podemos, cuidado com esse negócio de linguagem. Tem que ter uma linguagem para falar com os jovens. Uma linguagem. Com essa história de que tem que ter uma linguagem, tem muita pregação que está induzindo toda uma geração ao erro. E eles não têm discernimento. Então a palavra, o profeta, ele não pode manipular a palavra. Tópico 3, a missão dos profetas. E aqui ele vai colocar alguns pontos como perseguição aos profetas. A missão de um profeta é clara: entregar a mensagem de Deus, seja qual for e para quem for, seja para um rei, uma autoridade política, para um sacerdote, autoridade religiosa, ou uma nação, uma mensagem geral para o povo. Uma nação. Então veja, pelo fato dos genuínos profetas entregarem exatamente o que o Senhor mandava, que nem sempre era uma mensagem agradável, isso fazia com que muitos deles fossem perseguidos e até mortos. O genuíno profeta não está atrás de popularidade, pois seu compromisso é com Deus acima de qualquer coisa. No nosso tempo, os profetas têm se calado a partir dessa pergunta: quem é você para falar isso? Eu não vou nem comentar, mas quem é você para falar isso? Mas quem é ele para falar isso? Isso não existe. Deus usa quem ele quer. Eu cresci escutando isso, mas eu cresci e descobri que, na verdade, no que depender dos homens não é bem assim, não. Dependendo da palavra, dependendo da profecia, você tem que ter um anel no dedo. Você tem que ter um grau, sabe? Um grau intelectual para poder falar aquilo. O profeta não tem essa, irmão. O profeta, ele recebe a palavra de Deus, entrega e acabou. Receba quem quiser receber, rejeite quem quiser rejeitar. É palavra de Deus, pronto, acabou. Então não importa quem é. Você não avalia a profecia pelo profeta. A Bíblia manda avaliar a profecia, não o profeta. Então não importa. Se fosse assim, João Batista não seria profeta nos nossos tempos, porque ele se alimentava de mel, se vestia com roupa de pele de camelo. Então João Batista não se vestia com terno, slim fit, sapato de couro alemão, relógio de marca, não. Então João Batista não seria ouvido nos nossos dias, Jeremias não seria ouvido nos nossos dias. Talvez o profeta assim que mais a geração gostasse dele era Isaías, porque Isaías, ele era assim da alta sociedade, né? Mas Jeremias, Micaías, Elias, João Batista, esquece isso aí. Misericórdia. A mensagem profética de esperança. A maioria dos profetas legítimos no Antigo Testamento não só anunciava sobre um juízo que viria, caso os ouvintes não se arrependessem, como também proclamava a esperança da vinda do Messias e uma restauração futura. A mensagem profética confronta o pecado ao mesmo tempo que conduz ao arrependimento. O profeta não é um mensageiro exclusivo da ira divina, mas da misericórdia de Deus sobre todos que se arrependerem. Que é alguém que tenha falado mais duro do que Jeremias? Jeremias falou duro: vocês são casa rebelde, vocês vão para o exílio. Mas Jeremias 29:13 ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. A profecia de Jeremias apresenta tanto o castigo de Deus por causa da rebeldia do povo, quanto também a restauração de Deus. Vocês vão para o exílio, mas serão 70 anos, depois eu vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar vocês a esta terra. E essa profecia já se cumpriu, tá certo? Então, é uma mensagem, o profeta também tem uma mensagem de esperança. Eu estava olhando aqui sobre o profeta não tem a ver com vidente, tá? Quem prevê o futuro. O profeta pode. Olha, algo que vai acontecer, Deus me mostrou, até pode. Eu estava vendo na rede social que tem um missionário, não me lembro agora, um pastor,
E há algum tempo atrás ele postou um vídeo dizendo que ia acontecer coisas terríveis na região ali do Rio de Janeiro. Ele via enchentes, ele via casas sendo levadas, mas Deus ia dar livramento para muitas pessoas. Enfim, Deus usa os seus profetas. Tópico 4, e se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário, isso é muito importante para nós. Tópico 4.1. Os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas eram imorais e se popularizavam justamente por profetizarem o que o rei e o povo gostariam de ouvir. Assim, prestavam um verdadeiro desserviço à população, pois a confundiam e não levavam a mensagem genuína de Deus. Falavam apenas aquilo que era agradável aos ouvidos da plateia. Então, características dos falsos profetas, que, como eu disse, hoje são os pregadores. São todos aqueles que usam a palavra, né? Porque a gente precisa entender isso, porque no nosso tempo nós não temos mais profeta como no Antigo Testamento, ok? Olha, a gente vai seguir a palavra do profeta. Então, no tempo de Samuel, o povo seguia o que Samuel falava, não é? No tempo de Elias, o povo, o rei, todo mundo seguia o que Elias falava. Não, agora nós temos a palavra de Deus, ô glória! Então, nós somos guiados pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Isso aqui é o nosso guia, certo? Mas quem é que nos explica a palavra, nos prega a palavra, nos ensina a palavra e também que Deus usa como dom? Sim, são pessoas, não são? Então, como identificar os falsos? Lembrando, cuidado para, tentando evitar os falsos, não recusar os verdadeiros. Eu sempre falo isso. A gente é muito dado a extremos. Então, ou crê em tudo ou não crê em nada. Cuidado, discernimento. Ele vai falar aqui, inclusive, discernindo o espírito de engano, não é? É crucial lembrar que temos o Espírito Santo que nos ajuda a discernir todas as coisas. Então, nós temos que ter discernimento. Agora, características dos falsos profetas, falsos pregadores. Carentes por popularidade. E hoje, por conta das redes sociais, existe como você, manipular os números, comprar seguidores. E também existem empresas especializadas que falam para a pessoa assim, muda o seu discurso, faz assim, muda a sua imagem, faz assim, porque vai atrair, certo? Então, carentes por popularidade, ou seja, em nome da popularidade, estão dispostos a fazer quaisquer coisas, até dancinha no TikTok, deixa pra lá. Pregações que não falam de arrependimento. Então, o falso pregador, o falso profeta, ele prega, ele apresenta uma palavra maravilhosa, mas ele não fala sobre arrependimento. Então pode lotar estádio, ginásio, teatro, igreja, praça, o que for. E não adianta falar, é o novo Billy Graham de 2022. Mentira! A mensagem de Billy Graham era uma mensagem de arrependimento. Então ninguém é o novo Billy Graham do século 21 porque está lotando estádio, hein, gente? Para se comparar a Billy Graham, precisa pregar o que Billy Graham pregava. E Billy Graham pregava contra o pecado. Billy Graham se posicionava contra injustiças sociais. Pelo amor de Deus, hein, gente? É isso que eu estou dizendo. Basta olhar uma imagem lotada, nossa, que profeta de Deus, homem de Deus. Não, nós avaliamos por conteúdo. Não é por foto. Não é por vídeo, é conteúdo. Viralizou? Então vou parar para assistir. Deixa eu ver. Não dá. Então não vem aqui querer comparar com Billy Graham, não, pelo amor de Deus. Billy Graham lotava ginásios, eu vou falar. Billy Graham lotava ginásios e estádios. Ele lotou o Maracanãzinho no Brasil quando cabia mais de 100 pessoas, o Maracanã aqui no Brasil, sei lá, na década de 90. E acho que por uma ou duas vezes. Tá? Billy Graham pregava a 1, 2, 3 milhões de pessoas na África todos os anos. Billy Graham foi o homem que fez as maiores cruzadas evangelísticas no mundo, sem cobrar entrada e pregando o Evangelho de Cristo, levando pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo, sem pirotecnia, sem showzinho, sem famosinho no altar. As pessoas iam atrás de Billy Graham por causa de sua pregação, não por causa do seu show.
pregações que não confrontam o pecado dos pecadores. Então, evita-se qualquer tema que possa, causar algum tipo de polêmica ou causar algum tipo de, hoje em dia, cancelamento. Então, para não ser cancelado nas redes sociais, não falemos disso. Olha, não fala disso, hein? Não comenta nada, não entra nesse assunto, porque senão se será cancelado. Bom, e também eles estão preocupados em atrair seguidores e não em formar discípulos. Paulo, em Gálatas 4,19, diz: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava determinado a formar Cristo no coração das pessoas que ele pastoreava e a quem ele pregava. Paulo não estava atrás de seguidores. Paulo não estava atrás de ser famosinho. Portanto, o dom de discernimento é o mais necessário à igreja em nossos dias. Os falsos mestres estão espalhados pela internet, pregando e ganhando popularidade. E uma geração de Bíblia fechada não consegue perceber que está sendo enganada. Olha o que diz Mateus 7, Mateus 7, versículo 15. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha só, homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. É por isso que ultimamente a gente está vendo muita gente que viraliza um vídeo, que chega lá um vídeo, a pessoa cantando, a pessoa pregando, coisa linda, maravilhosa, mas com o passar do tempo nas redes sociais ela se revela. Ela revela um comportamento completamente contrário ao comportamento que a fez viralizar no altar. Por isso nós temos que ter cuidado e temos que seguir a palavra de Deus. Então a minha palavra nesta aula aos juvenis é: fiquem firmados na palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro. Eu sigo um monte de gente na internet, acho legal, acho bonito, mas a minha Bíblia é o filtro. Falou bobagem, não recebo, não aceito. E não tenho como autoridade na minha vida quem eu não conheço, quem eu não sei a vida. Não tenho como autoridade sobre a minha vida. A autoridade sobre a minha vida é meu pastor, é meu líder. A autoridade sobre a minha vida é a irmã Cida do Ciclo de Oração. Gente que eu conheço, gente que eu sei a vida. E não gente da internet que eu nunca vi e não sei de onde veio. Gente que viralizou na internet, mas ninguém sabe onde congrega, onde toma ceia, quem pastoreia. Faça-me o favor. Aí você está brincando com a sua alma, né? Enfim, essa foi a nossa lição 9, classe de juvenis. Espero que tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário, ele vai surgir aqui na próxima aula. Assista, curta, compartilhe, dê like, inscreva-se e ative as notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.